que aconteceu? Os torcedores do Botafogo encontraram com o Vitinha, craque do PSG lá nos Estados Unidos, e pediram para ele dar uma aliviada em campo. E ainda perguntaram se eles conheciam o Magic Freitas, o Marlon Freitas. Vamos ver como é que foi essa resenha lá fora. O Vitinha. Hein? Dá uma aliviada lá. Só o treinador é que sabe, não sabe. Conhece Marlon Freitas, The Magic Freitas? Um abraço. Obrigado, valeu. Um abraço, meu. Tá, já passou muito por isso, né? O torcedor vem. O cara quer ser educado, mas o torcedor quer resenha, quer alugar. E, não, beleza, quer ser educado, mas sai fora pra não ficar ouvindo história, né? Pô. Vitinha joga muito, né? É um ótimo jogador, né? Um jogador de ponta. E isso acontece muito, né? E isso é o que é o legal, né? Dessa, Isso é bacana. dessa Você gostava Copa do dessa Mundo de abordagem Clubes. na rua? Ah, também? eu sempre fui um cara da resenha, então eu sempre soube Ah, é? sair. Até hoje Saía acontece, bem, né? não? Até hoje acontece muito isso comigo aí na rua. Outro dia mesmo, rapidamente aqui, contando um caso, eu sentado e um torcedor botafoguense chegou pra mim, poxa, e aí, Sassá? Sassá! Aí eu poxa, amigo! Eu, Sassá! Que esse negócio direito? E ele começou, aí começamos a discutir. Porque ele queria que eu fosse o Sassá. Eu não poderia assumir, porque eu não sei se ele gostava, ou se... Aí eu falei, amigo, eu não Ele sou queria o Sassá. discutir E com ele, você, se você é ou não Sassá. torcedor, pô, esses jogadores são assim. Eles gostam de fingir. Eu também sou pessoa pública, eu sei como é que é isso. Eu falei, não é isso, amigo. Gente, Não é eu questão não disso. sou. É que eu não sou o Sassá. Pô, eu sou mais bonitinho, né? Com todo respeito. Puxou a Sassá. identidade, não? Um beijo e tal, mas, porra. Aí eu tive que falar pra ele, né? Eu falei, eu sou o Tartar. Aí ele. Caramba! são coisas que acabam acontecendo mesmo, né? bom demais. Tem que levar numa boa, né? Tem que De levar, forma né? descontraída. Se chegou na educação, na brincadeira, aí tá a gente tudo vai bem, né? levando na boa. Ô, Pedroso, e o Vitinho pro Botafogo segurar é um dos principais jogadores do PSG, aquele motorzinho, né? Que o Botafogo tem que tomar cuidado. E ele tem que tomar cuidado com o Magic Freitas? O Pedroso? Tem que tomar cuidado. Assim. Tá jogando. Colocando em comparação, em escala, o Vitinha no PSG faz o que o Marlon Freitas faz no Botafogo. No sentido de ser o termômetro da equipe, fazer o time jogar. É claro que o Vitinha é um jogador melhor do que o Marlon Freitas. Tá numa prateleira que hoje, talvez, ele esteja entre os 3 melhores meias do mundo. Ao lado do Pedri, talvez, tem o Bellingham também, que é um grande jogador, mas o Vitinha, a temporada do Vitinha é como melhor meia do mundo, digamos assim. Então é um jogador que o Botafogo vai ter que ter muita atenção, tá sempre junto, porque ele tá sempre na linha da bola, ele é um cara que vai buscar a bola na defesa e consegue chegar até o ataque, extremamente diferenciado e um cara muito forte nesse time do PSG. Ô, Vene, esse é o maior desafio dos brasileiros até agora. Essa é a verdade, né? O PSG é mais difícil que o próprio Borussia, que o Chelsea também. O PSG é o time da parada agora, no momento, no mundo. Esse é o grande desafio para o futebol sul-americano. Sem sombra de dúvidas, Flavinho. E essa é uma tarefa praticamente impossível do Botafogo você conseguir superar o PSG. Pode acontecer, claro que pode acontecer. Futebol, a gente já viu muita coisa acontecendo aí que ninguém imaginava. Mas eu acho muito pouco provável. Então, assim, eu acho que o Botafogo tem que se preocupar em fazer um jogo digno. Um jogo corajoso, sabe? Eu acho que não tem que ser covarde. Óbvio, você mudar um pouco a sua estratégia, entender que o seu adversário é muito melhor, sem nenhum problema, mas você não pode ser covarde. Vamos pegar o exemplo do Fluminense. É basicamente a postura que o Fluminense teve. Uma postura corajosa. Por que não? Nós somos um time grande também. Não é você ser covarde, é tentar bater de frente da melhor maneira possível. Acho que o Botafogo tem que pensar dessa maneira. Vai entrar em campo para sofrer menos gols possível? Não é assim, senão você já entra derrotado. Tartar já foi jogador, sabe muito bem como que funciona. Você tem que pensar que vai ganhar, tentar bater de frente. Eu acho que essa tem que ser a postura do Botafogo. Mas repito, mudando a estratégia um pouco, porque você mudar a estratégia não é algo covarde. Pelo contrário, é você entender que o seu adversário é melhor que você. Dá para o Botafogo repetir o que o Fluminense fez ontem, Tartar? Ou com o PSG é mais complicado? E tem que ter coragem, tem que pensar em ganhar, mas qual seria a melhor estratégia? Aí é recuar as linhas? O que você acha? Hoje em dia o futebol está muito globalizado, né? Então eu tenho certeza que o Botafogo está estudando bastante essa equipe do PSG. Né? A gente está acostumado a ver, né? E realmente eles estão no topo da cadeia, né? Chegaram no topo da cadeia. É diferente porque a equipe do Borussia, né, que enfrentou o Fluminense, é uma equipe totalmente diferente. Não está na prateleira hoje
né, do PSG. Então o Botafogo acho que tem o maior desafio aí e não pode ter, né, se acovardar Aí não adianta nada. diante de um gigante que realmente é hoje o PSG, esse bom time do PSG. Então é chegar lá com coragem e ver, né, sentir ali dentro de campo o melhor a ser feito, né? Mas já tem que ter um plano, talvez ser mais prudente, sim, e depois tentar, né, contra-atacar, né? Talvez possamos ver aí um Botafogo mais reativo, como não de costume, mas diante de um time como o do PSG, seria normal ver um Botafogo assim hoje. Ô Pedrosa, você lembra de alguma estratégia, alguma atuação de um adversário recente do PSG que possa servir como, não sei se o Aston Villa deu trabalho para o PSG, possa servir como modelo, Renato Paiva, ele vai, o Borussia deu trabalho também, né? Sim. Aí, contra a Inter foi 5-0, o Borussia ganhou em casa, contra o Aston Villa também ganhou uma e perdeu Sim, outra. sim. São exemplos de posturas, de que, de repente, para ver, calma aí, que esse bicho não é assim tão perigoso, não. Tem outros times que já venceram ele na própria Champions passada. O modelo de jogo, quando você tem duas partidas dentro e fora, te permite traçar estratégias diferentes de quando é um jogo só. Então, assim, eu acho que a Champions League dá essa possibilidade, porque você tem o mata-mata, ida e volta e tudo mais. Por incrível que pareça, teve uma equipe que enfrentou o PSG nesse campeonato francês, que eu acabei fazendo um jogo também, o Auxerre. E eles conseguiram segurar o PSG uns 60 minutos, quando o PSG acabou tendo dificuldade de jogar numa linha de 5. A linha de 5, a linha defensiva do Auxerre era formada por 5 jogadores, 4 na frente e apenas um centroavante conseguindo ser a válvula de escape. Então talvez o 5-4-1 sem bola, para você não deixar esse entrelinhas e também os laterais do PSG que avançam muito, o Nuno e o Hakimi, penetrarem com facilidade. Talvez seja uma possibilidade para o Botafogo. Ô, Vinícius, você falou que é quase impossível. Você diria o quê? 90% para o PSG? O Botafogo tem 10% ali de chance de uma vitória, um empate? É difícil Eu botaria medir 95. 95? 95%. 5% é muita coisa, tá? É alguma é coisa, muita né? coisa. Só para não dizer que é impossível, né? Mas porque assim, eu não posso virar Mas o aqui e falar futebol que também tem é coisa impossível. Pô, seria futebol até permite. uma falta de respeito com os jogadores do Botafogo. Porque, pô, se eu chegar e falar que é impossível, então pra que eles vão entrar Claro. em campo? Então é melhor perder de WO, 2-0 só. WO é 2-0 atualmente, né? Enfim, então é melhor você não entrar em campo se você pensar que já vai perder. Eu acho que eles têm que pensar que vão ganhar. Difícil? Pô, muito. Ah, Vinícius, tem R$100, você vai apostar em quem? Eu aposto no PSG, óbvio. Eu vou no óbvio. Mas assim, futebol a gente já viu muita coisa, Flavinho. Vai que, né? Ô, Tata, tem aquele jogo também que você vê que claramente uma equipe é superior. Dentro da partida, massacra, mas aí o goleiro, o John pega tudo, a bola vai na trave, a pontaria não tá afiada, numa escapada, sai um gol, um time tem um jogador expulso. Tem as coisas improváveis, né? Que dentro do futebol tem toda essa atmosfera, né? O futebol tem acho que essa paixão toda de todos, exatamente por isso, porque o futebol te permite a gente assistir um jogo, talvez agora, Botafogo e PSG, e a gente sair com 1-0 Botafogo. Diferente de outros esportes, Diferente né? de outros esportes difícil, que a mais fraco gente vencer o sabe mais que forte. não é possível, mas no futebol sim, isso é possível, porque às vezes um time fica ali, né, guardando posição e aí numa bola parada consegue achar um gol num final de partida e algo assim desse tipo. O futebol permite isso. Então, eu tenho certeza aí que o torcedor botafoguense vai estar muito esperançoso hoje aí assistindo essa partida e com essa esperança de sim, sabendo que é difícil, mas que é possível, porque já viu no futebol coisas desse tipo acontecer. Amanhã, né? Amanhã. O Flamengo joga na sexta e o Contra o Fogão time joga do amanhã. Botafogo. Isso aí. Botafogo quinta, também conhecido como amanhã, e o Flamengo Hoje nenhum joga na brasileiro sexta, depois joga. de amanhã. Hoje. Mas Hoje tem não um tem lado brasileiro. bom nessa história. Sabe qual é o lado bom? Não tem nenhuma pressão pra cima do Dá Botafogo. pra se divertir, dá pra entrar É leve, isso. né? O que acontecer, todo pressão mundo já... Porque o Botafogo tinha que vencer esse jogo, porque aí vai decidir contra os dois times, né, que é o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. Então, fez um bom primeiro tempo, teve sim dificuldades, que é normal também. Agora, no segundo tempo, foi preocupante. O Botafogo deixou de jogar, né, deixou de agredir, né, a equipe adversária e poderia ter tomado o gol de empate no último lance ali se não fosse a defesa do John. Então, acho que foi uma experiência boa para que o Renato Paiva agora, nesses 2 jogos que restam,
né, ele possa, de repente, priorizar um pouco mais a parte defensiva, porque esses times vão atacar realmente o Botafogo e eu acredito muito que vai ser um belo teste para esse time aí. Ronaldão, claro que a sequência não é promissora, 2 timaços, o Botafogo vai aparecer em todos os lugares do mundo, pelo menos isso. Agora, tinha que vencer e ele foi ousado, mas vai ter que ser talvez mais cauteloso na sequência. Você falou tudo, ele foi ousado, o Paiva, né? Mas é o seguinte, numa competição como essa, mundial, e você tem que ter 100% de concentração, 100% de tudo. Você tem que ir para cima, você tem que arriscar mais, você tem que mostrar esse algo a mais. Depois, você acaba, foi o que aconteceu com o Botafogo, que eu percebi, você acaba tendo dificuldades, você recua, espera, o resultado está a seu favor, você toma um gol, acaba sendo pressionado, mas você não pode ter medo nessa competição, você não pode ter dúvida nessa competição. Então, assim, quem venceu, quem passou o trator, é quem teve confiança, e é assim que tem que ser. Mas o jogo mais emblemático de todos foi o 0-0 entre Palmeiras e Porto. Acompanhamos a estreia do Botafogo, não foi com goleada nem com facilidade. Primeiro tempo muito bom, Botafogo abriu 2-0, mas a segunda etapa deixou o placar contra o Seattle Sounders em 2-1, mas pelo menos venceu, que era o mais importante. O primeiro tempo tolo. Empurrou Arthur na cara do juiz, ganhou o cartão e ainda deu uma chance de gol para o adversário. Chance que o Botafogo não desperdiçou. Alex Telles cobrou a falta com perfeição na cabeça de Jair. Foi o primeiro gol de um jogador brasileiro neste novo formato de Mundial. Um gol histórico para o Brasil e para o Jair. Fico muito feliz pelo gol, meu primeiro como profissional, realmente agradecer a Deus. E ele foi um lance que eu vi o espaço, acreditei na bola e foi muito feliz. O Alex também foi muito feliz na batida e eu pude fazer o gol. Sempre pelo alto viria mais coisa boa. No finalzinho do primeiro tempo, Igor Jesus foi recompensado pelo jogão que vinha fazendo. Subiu mais alto que todo mundo, testou firme e mandou a bola para dentro. 2-0. Tudo controlado, tudo dominado, jogo ganho, certo? Com o Botafogo não tem essas coisas não. Tem que ser na emoção, e assim foi. O Botafogo não jogou absolutamente nada no segundo tempo. O time da casa cresceu, foi para cima e o gol saiu aos 30 minutos, marcado por Roldan. A bola desviou em Igor Jesus e matou o goleiro John. A barulhenta torcida do Seattle Sounders quase conseguiu empurrar o time rumo ao empate. Os minutos finais foram de pânico. A bola não saía da área do Botafogo. E no último dos lances, já aos 49, John fez uma defesaça no chute de De La Vega. Fui feliz na defesa ali, comemorei bastante porque foi no último lance. A gente sabia que o resultado de hoje, a vitória seria muito importante para a gente iniciar bem, iniciar com os 3 pontos, era o nosso objetivo. Então ali foi uma comemoração, pude ser feliz na defesa. No fim, foi com susto, mas deu tudo certo. O primeiro jogo eu sempre acho o mais difícil, porque é o início de tudo, o início de um sonho, o início que a gente se preparou desde o início do ano, jogar uma grande competição dessa. Acho que a minha ansiedade saiu um pouco, realmente. E fizemos nossa missão, 3 pontos, agora espero que esse segundo jogo a gente seja mais leve para seguir o nosso trabalho. Eu joguei aqui nessa liga, eu sei como é que é, e aqui todos os jogos são assim. Eles precisavam empatar o jogo e virar, claro, eles queriam isso. Então eles botaram muitos jogadores ali na frente. A gente teve um pouco de dificuldade no segundo tempo para poder encaixar a marcação. Também tem um caso também de jogadores novos chegando, a gente precisa de um pouco mais de entrosamento com eles. Mas valorizar bastante esses 3 pontos na estreia e se preparar agora já para o próximo partido, que é muito difícil. Aí então, estreia do Botafogo, vencendo por 2-1, era o que se esperava. E a gente sabe que é um time que, na verdade, foi muito ofensivo. Eu até achei que ele foi com muita sede ao pote. Ele até admitiu na coletiva depois do Renato Paiva que não poderia ter sido tão aberto assim. Mas, enfim, experiências e vence a primeira partida, Edu, o que é mais importante. Torcedor alvinegro. A gente... É complicado aí esse jogo do Botafogo não foi
não foi dos melhores. Poderia ter sido muito melhor. O Seattle Sounders jogou muito mal. Nossa senhora, jogou muito mal. O Botafogo começou bem ali no ataque. Acredito que ali na parte da zaga e os volantes ali, eles estavam passando muito mal, pelo menos no primeiro tempo. Estava tendo muito erro de passe, esse Atossal, eles estavam aproveitando muito erros de passe do Botafogo e isso prejudicou muito, né, o Botafogo nessa partida. Tinha muito erro básico de passe mesmo, de toque, de sair jogando com a bola. O Botafogo muitas vezes não conseguia, tinha muito chutão para frente. E os 2 gols que o Botafogo fez foram de cabeça, né? Assim, eu quero acreditar, né, no potencial do Fogão. Eu sei que tem um potencial muito grande aí, mas parece que o Paiva não está conseguindo encaixar os jogadores. O Savarino, no primeiro tempo, se sentiu muito incomodado ali naquela posição que ele estava jogando. Ele terminou o primeiro tempo, mesmo ganhando de 2-0, não se sentiu bem. Quando ele entrou no segundo tempo, já jogando naquela posição mais confortável ali, como se fosse mais um pivô, né? E ele arma muitos lances, né? E o Savarino estava jogando bem, ele estava ali numa posição boa e foi substituído. Ninguém entendeu aquilo que o Paiva fez. Tirou o Savarino, sendo que ele era um dos jogadores principais ali que estava fazendo um bom ataque, né, nesse jogo. Mas, infelizmente, aí eu acho que o Paiva não fez boas escolhas. Ele ainda tem muito chão ainda, né? Os jogadores precisam estar mais entrosados. Mas eu acredito que o Botafogo ainda tem muito que melhorar, ainda vai melhorar. E a gente espera, né, que melhore rápido, porque a próxima partida é contra o PSG. A gente acredita na vitória, a gente sabe que o PSG é um time muito forte, acabou colocando uma goleada aí, né, em cima do Inter de Madrid. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, galera. Esse é o vídeo. Deixe seu like, deixe seu gostei. Se você gostou, e deixe um comentário sobre o que você achou dos comentários de hoje.